Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui estamos iniciando a competência 3, certo? Eu vou utilizar o do colega de vocês, o AVA do colega de vocês, o Alexandre de Melo da Silva, somente para explicar para vocês o AVA da competência 3, certo? Então vamos lá. Bom, aqui eu tenho as turmas do conhecimento saberes da turma de vocês. Então eu vou clicar aqui na turma, certo? Passar por tudo isso aqui, competência 1 já feita, competência 2 já realizada, certo? Lembrando, temos a questão da aula 5 aqui sobre recursos hídricos e a crise hídrica e energética no Brasil, onde vai ser uma porção de vídeos para assistir e depois tem a atividade presencial 4, que é a atividade que vale nota presencial. Pois bem, tá, e aqui a competência 3. Então, como nós estamos na competência 3, a gente vai falar sobre o corpo humano, resíduos sólidos e hereditariedade. Certo? Então, nessa competência, na semana 6, a gente trata do corpo humano, mas a gente trata somente... A gente vai falar sobre a Covid-19 um pouquinho em aula, né? Mas aqui está algumas leituras para vocês fazerem. Certo? Depois nós temos a semana 7, onde nós vamos tratar sobre o corpo humano e os resíduos sólidos. Nesse caso aqui, falando sobre os resíduos sólidos e como ele afeta a saúde humana. Em seguida tem um fórum de discussão que ele vai tratar sobre os resíduos sólidos e como esses resíduos sólidos afetam o corpo humano. Então vocês vão clicar aqui e relacionado também a doenças causadas por resíduos sólidos. Então vocês vão clicar aqui, certo? E aqui vai ter a doença, certo? Então aqui, ó. Boa noite, turma. Nessa competência estamos estudando o corpo humano frente aos resíduos sólidos. Assim, vocês vão escolher uma doença relacionada ao lixo e os tratamentos dessa doença, tal como a diarreia, leptospirose, dengue, amebíase, entre tantas outras doenças, né? Então vocês vão clicar aqui e em acrescentar um novo tópico, né? Por exemplo, vamos falar sobre leptospirose. Nossa, bem ruim, né? Vamos trocar. Dengue. Então aqui eu vou colocar, né? A dengue é uma doença causada por um vírus, né? Que ele afeta um mosquito, né? Que é o Aedes aegypti, que é o transmissor dessa doença. Aí coloco os sintomas causados pela doença, método de tratamento, formas de transmissão e formas de prevenção da doença. Tudo no comentário de vocês. Após isso, vocês vão clicar em enviar mensagem ao fórum. Certo? Essa é a atividade à distância 5, valendo para a terceira competência. Certo? Agora eu vou mostrar a avaliação à distância 6. Cliquei aqui então. Vindo aqui embaixo, competência 3, avaliação, aqui está a primeira tarefinha, depois tem mais algumas leituras sobre introdução à genética, primeira e segunda lei de Mendel também, certo? E aqui nós vamos falar sobre, nessa semana 8, sobre genética e hereditariedade, então nós já temos algumas leituras aqui previamente da semana anterior, certo? E alguns vídeos também. Então, aqui mais algumas leituras e alguns vídeos para essa semana. E aqui a atividade 8, que é sobre doenças genéticas e hereditárias. Certo? Então, para fazer a atividade, cliquem aqui. Certo? Então, assim, ó, nessa competência estudamos a genética hereditária, né? Então, vocês vão, basicamente, escolher uma doença dessas: hemofilia A, diabetes, câncer, daltonismo, obesidade, né, que envolve uma predisposição genética, também algumas síndromes que nos afetam. E vocês vão responder ao questionamento do seguinte, dessa doença que vocês escolheram: quais os sintomas físicos da doença, como ela é transmitida,
o que afeta e o que causa no organismo e possíveis tratamentos para a doença. Normalmente elas não têm cura, mas tratamentos elas têm. Então vocês vão colocar os tratamentos dessa doença. Certo? Aqui, se vocês lerem esse comentário aqui, ó, o comentário de vocês, se completo, seu comentário, se completo, vale 70% da nota. Ou seja, você veio aqui em acrescentar um novo tópico, falou sobre o câncer, né, de mama, vamos dizer que o colega de vocês aqui, não é mama, isso. Ele escolheu falar sobre o câncer de mama, então ele vem aqui, tece o comentário dele, né, faz o comentário dele e clica em enviar mensagem ao fórum. Se tiver tudo dentro desses questionamentos, vale 70% da nota, ou seja, uma nota 7. Continuando a leitura aqui, 20% será através do comentário na atividade de um colega. Aqui é de um colega, eu vou arrumar já, tá, gente? Então, de um colega. Então, você vai escolher um colega seu, da turma, qualquer um, né? Vamos dizer que a Mônica fez o comentário dela sobre obesidade. Aí, ele vai lá e vai comentar o seguinte. Qual que é a predisposição a ter obesidade? Ele vai fazer esse questionamento para ela. Isso vale mais 20% da nota. E os outros 10%, digamos que... E a Mônica, ali ela fez um comentário. Qual que é sobre a taxa de mulheres que têm câncer de mama. Se ele responder o comentário dela, ele ganha mais 10% da nota. Certo, gente? Então, 70% fazer o seu comentário, 20% o comentário de um colega e 10% responder o comentário ou uma pergunta que eu, enquanto professor, fiz para vocês no comentário de vocês. Certo? Essa é a atividade de vocês. Qualquer coisa me questionem, por favor. Certo? Em aula. Que eu vou responder vocês. Até mais, gente.